Olá, meu povo. Vamos dar sequência à nossa disciplina, né? Nossa aula de número 9, certo? Na disciplina de biossegurança. E hoje, eu falei na nossa última aula, dei um apanhado, né? Umas pinceladas sobre a NR32. É um conteúdo meio maçante, mas ele é muito, muito importante. Que a gente entenda como ele é, né? E para que serve. É um assunto, uma normativa, né? Uma norma regulatória, né? NR, norma regulatória, né? Número 32, que é importantíssima para a nossa área, né? Então, hoje eu quero contextualizar, né, especificamente nela, tá? E aí, essa aula de número 9, eu quero que vocês façam um apanhado, um resumo, né, dessa nossa aula 8 e 9, um bom resumo sobre a norma regulamentatória 32, tá? Porque ela é de extrema importância para a nossa área da radiologia. Ela foi feita para saúde como um todo, mas ela fala muito em vários tópicos dela, da nossa profissão, né? Do que deve ser feito dentro da radiologia, tá? Inclusive, ela sai agora, tá sendo extinta a portaria 453, né? E essa norma, ela tem muita pauta da portaria nela, né? Então, a portaria não vai existir mais, ela não vai ser mais um documento oficial para a gente ter como norteador, só que eles pegaram uma boa parte do que tinha na portaria 453 e inseriram nessa norma regulatória 32. E aí a RDC 330, que começa a vigorar a partir do mês que vem, né, norteando e regulando a radiologia no lugar da portaria 453, juntamente com a NR32, é que dá um contexto mais amplo e mais específico para a radiologia, né? Quer dizer, a gente tinha muito receio, e eu ainda tenho, né, muito receio de alguns tópicos que eu acho que deixaram para trás, que estavam na portaria 453, que eu acho importante, né? Em termos de responsabilidades, mas eu acho que a gente tem que aproveitar e conhecer mais o que nos rege, o que nos orienta, o que nos regulamenta dentro do nosso contexto profissional. E a NR32 é um caminho disso, é um documento para isso, né? Para a gente usar, exercitá-lo no nosso dia a dia, no nosso contexto. Mas para isso a gente precisa conhecê-lo, né? Entender o que está dizendo ali, né? Até onde aquilo ali vai, qual é a complexidade daquilo, né? O que está dentro, o que poderia ser colocado dentro dali, né? Dá uma olhada na RDC 330 também, que é um documento muito importante, né? Está chegando aí, daqui a pouco vai ser cobrado nos editais de processo seletivo, de concurso. Então, faz parte da nossa área e é uma competência da gente conhecer muito bem esses dois documentos, NR32 e RDC 330, né? Eu achei interessante a proposta da NR32, porque ela versa sobre a saúde como um todo, né? A segurança na saúde como um todo. E sobre esse aspecto eu achei ela interessante, porque ela está sendo cobrada a nível mais amplo, né? Ampliou-se o nível de conhecimento dela, porque a portaria 453, por exemplo, era muito direcionada à nossa área, né? Então, muito enfermeiro não conhecia, às vezes alguns médicos especialistas não conheciam, só os radiologistas, né?
Então, assim, muita gente do contexto da saúde vai ter que ler a NR32 e lá está falando da nossa área, muito amplamente. Então, eu acho essa ideia, essa proposta, eu achei muito interessante, porque fica mais disseminado o conhecimento, as informações, né? Então, fica mais acessível a todos. Nesse contexto, eu achei muito bacana, muito interessante e muito propício, né? Porque já que a gente fala tanto em contextualizar, em dialogar, em interagir, né, com toda a equipe de saúde num contexto hospitalar, nada mais justo que eu conheça, já que a gente já falou várias, discursou, né, desde o nosso início da nossa disciplina sobre procedimentos da enfermagem especificamente, mas a gente sabe que em grande parte da rotina do nosso trabalho, a gente vai ter que usar procedimentos da enfermagem, então, que eles também, como eles têm que interagir conosco, né, em várias situações dentro do contexto hospitalar, nada mais justo que eles conheçam também a nossa área, né? Tem uma ideia do nosso conhecimento, do nosso embasamento, das nossas competências. Então, a NR32, eu vejo ela muito assim, eu encaro ela muito nesse contexto, né? Nesse perfil. Então, eu acho que vai ser, a partir do momento que eu tenho um enfermeiro, um técnico em enfermagem, um farmacêutico, um instrumentador, dentro de um centro cirúrgico, conhecedor de alguns procedimentos, de algumas normas, né, sobre a radiologia, sobre o uso da radiação ionizante, isso só vai nos ajudar, né, no contexto de executar o nosso trabalho da melhor forma possível, né, porque a partir do momento que as outras pessoas do nosso contexto, do nosso ambiente de trabalho têm maior conhecimento, né, fica muito mais fácil, fica muito mais fluida a interação, né, e a execução do trabalho. Harmonioso, fica muito mais harmonioso. Então, eu acho isso muito importante, tá? Nós vamos dar uma olhada aqui agora nos nossos slides, né, que a instituição nos coloca, e todos esses slides a gente tem na apostila de vocês. Então, é preciso que eu veja com vocês cada slide, porque tudo que está nesses slides está na apostila de vocês. Aí depois eu vou começar a contextualizar a NR32 aí, e lá na apostila não tem tanta ênfase nisso, pois é, mas é para a gente poder ampliar mais e direcionar mais o nosso estudo, né? Que a radiologia precisa, tá? Então, assim, a gente vai olhar aqui, vai fazer tópico a tópico dos slides, que tudo está na apostila de vocês, e a gente vai dar uma intensificada na NR32 nessa aula, tá? Então é isso, vamos começar, tá? Vamos lá. O que a gente tem como tópico de assunto, né, nessa aula 9? Segurança em laboratórios. Aí a gente vai ver que a NR32, ela também vai fazer tópicos sobre esse quesito segurança em laboratório, quando ela vai fazer a distinção dos riscos biológicos, né? E aí a gente vai intensificar mais isso lá. Então, o que traz? Segurança pessoal, risco. Disse do perigo a que determinado indivíduo está exposto ao entrar em contato com um agente tóxico ou certa situação perigosa. Como é que eles definem risco? Dessa forma. Como é que eles definem toxicidade? Qualquer efeito nocivo advindo da interação de uma substância química com o nosso organismo. Essa é a definição de toxicidade. Acidente. Como é que é definido o acidente? Todas as ocorrências não programadas estranhas ao andamento normal do trabalho, das quais poderão resultar danos físicos ou funcionais e danos materiais e econômicos à instituição.
Então, isso também é acidente, tá? Quando a gente tem alguma intercorrência onde tenha a quebra ou a degradação de algum equipamento ou de algum material da instituição, físico, material físico mesmo, seja equipamento ou instrumento, isso é considerado por eles como acidente. Prevenção de acidentes, o que diz o contexto de definição de prevenção de acidentes? Ato de se pôr em prática as regras e medidas de segurança, de maneira que sejam evitadas as ocorrências de acidentes. Então, tudo que seja um protocolo, uma regra, uma normativa que vise a prevenção de acidentes, essa é um conjunto de medidas e ações, né, para prevenir e evitar acidentes, ou minimizá-los quando eles ocorrerem, né? Equipamentos de segurança são os instrumentos que têm por finalidade evitar ou minimizar os acidentes, certo? Normas de segurança. O que contextualiza normas de segurança? O que inclui normas de segurança? Conhecimento dos mapas de riscos do seu local de trabalho. Então, todo local ele tem um mapa de riscos, né, que a gente já viu até anteriormente. O que é riscos, né? A gente definiu riscos e a gente vai olhar melhor na NR32, que é bem detalhado isso. Não entre em locais de risco desconhecido. Não permita a entrada de pessoas alheias aos trabalhos do laboratório. Aqui a gente está visando muito a segurança no laboratório, né? Então, nos laboratórios, a gente pode ver que é bem restrito, né? O acesso. E tem que ser, porque tem materiais biológicos lá, né? Não fume no laboratório, não se alimente e nem ingira líquidos nos laboratórios. Isso vale para o contexto hospitalar como um todo, tá? Não armazene substâncias incompatíveis no mesmo local, aquele negócio que a gente viu dos inflamáveis, né, dos desinfetantes, né, dos corrosivos, né, que tem que ter um local determinado, bem sinalizado, né, com um acesso mais restrito. Não abra qualquer recipiente antes de reconhecer seu conteúdo pelo rótulo. Informe-se sobre os símbolos que nele aparecem. A gente viu, né, que tem várias substâncias, né, nocivas para a gente. Então, a gente tem que tomar cuidado quando estiver manuseando substâncias que a gente não conhece, que não são do nosso uso habitual. Não pipete líquidos diretamente com a boca. Use pipetadores adequados. Isso é exatamente para o laboratório mesmo, né? Porque eles têm um frasquinho fininho, né, alongado, né, que é a pipeta que eles chamam, né, que é onde eles fazem as misturas, fazem os procedimentos de laboratório, né, então, assim, isso, como a gente está vendo aqui, noções de segurança em laboratório, essa é uma das principais orientações dentro do contexto de laboratório. Não tente identificar um produto químico pelo odor, nem pelo sabor. Sem comentários, né? Como é que você vai colocar, cheirar ou colocar na boca algo que você desconhece, né? Então, assim, parece ser uma coisa meio boba, né? Mas tem muito sentido, né? Não retorne reagentes aos frascos de origem. Não execute reações desconhecidas em grande escala e sem proteção. Não adicione água aos ácidos, mas sim os ácidos à água. Não dirija a abertura de frascos na sua direção ou na de outros. Não trabalhe de sandálias ou chinelos no laboratório. Os pés devem estar protegidos com sapatos fechados. Isso é muito do laboratório, né? Mas vale para a gente da radiologia também. Por quê? Sapato fechado num contexto de saúde é extremamente importante. Por quê? Porque estamos num local onde a gente está exposto à possibilidade, por menor que seja, de um paciente passar mal na nossa frente. Ou ele vomitar,
ou ele tossir, ou ele, como é que eu vou dizer assim, ter algum, por exemplo, bolsa de colostomia, né, que é um saquinho que vai acoplado aqui no abdômen, né, onde a pessoa faz a excreção das fezes, vai para aquela bolsinha, né, eu sei porque já aconteceu comigo. Então, a gente está muito suscetível a entrar em contato com pacientes com N possibilidades de acontecer algum tipo de acidente. E se você está com o sapato aberto, o que acontece? A secreção de um vômito de um paciente, a secreção de um material como esse da colostomia, que são o quê? Fezes. Entrar em contato com a sua pele existe. Por menor que ela seja, ela existe. Então, o que acontece? Tem que se evitar o máximo possível, né? Então, o sapato fechado, se ocorrer alguma coisa desse tipo, você está mais protegido. Vai sujar o teu sapato primeiro, para depois a tua pele em si. Vai que você foi jogar futebol, ou foi fazer a unha e deu um piquezinho na unha, alguma coisa assim, isso é uma porta de entrada para micro-organismo. Se você está com o calçado aberto e ocorre uma situação dessa, num contexto de organismo com uma porta aberta para a entrada, imagina, né? Então, assim, por isso se faz tanto cobrança nesse sentido, entendeu? Porque é um risco bem pequeno de acontecer? É bem pequeno, mas ele não é nulo. Não abandone seu experimento, principalmente à noite, sem identificá-lo e encarregar alguém qualificado pelo seu acompanhamento. Bem específico do laboratório também, né? Não se distraia durante o trabalho no laboratório, com conversa, jogos ou ouvindo música alta, principalmente com fone de ouvido. Então, quando você está no contexto de laboratório, é no laboratório. E vale para a gente também, né? Quando a gente está trabalhando, né? Está ali no na nossa rotina de atendimento do paciente, focar no que a gente está fazendo, né? Evite trabalhar sozinho no laboratório. Avise a portaria do prédio quando trabalhar tarde da noite ou nos finais de semana para que os vigias visitem periodicamente o local. Porque esses locais, né, às vezes eles fazem experimentos, mexem com coisas assim mais perigosas, né? Então é uma norma de segurança deles, né? E muito importante. Aprenda a usar e use corretamente os EPIs e os EPCs, equipamentos de proteção de individual e coletivo, disponíveis no laboratório. Luva, máscara, óculos, avental, sapato, capacete, capelas, blindagens. A CIPA dispõe de EPIs para emergências. Então, quando a gente tem, normalmente, né, esses locais é para ter, né, treinamentos periódicos de prevenção de acidentes, né, que quem faz isso é a Comissão Interna, né, de Prevenção de Acidentes, a CIPA, né. Existe um pessoal bem informado e orientado para nos passar informações se porventura ocorrer algum acidente. É esse pessoal que a gente tem que buscar para entender. Mas normalmente nos locais tem uma atualização, né, bem periódica mesmo, é para ter pelo menos. Mantenha os solventes inflamáveis em recipientes adequados e longe de fontes de calor. Utilize a capela sempre que efetuar uma reação ou manipular reagentes que liberem vapores. Essa capela é muito usada na nossa área para quem faz quem faz manipulação de radioisótopos, né? São locais bem específicos, parecido com laboratórios, por isso é importante a gente ter uma noção de segurança de laboratórios, porque quem for atuar na medicina nuclear, ele tem que ter noção dessas normas, dessas regras, né?
que dentro do laboratório, porque lá é considerado um laboratório também, só que em vez de um material biológico, a gente está trabalhando com um material radioativo, tá? Que é tão nocivo quanto o biológico. Então, a gente tem que ter noções dessas regras de segurança no manuseio, né, na manipulação desses agentes radiológicos, tá? E os riscos que isso acarreta. Então, essa coisa de manipular os reagentes que liberem vapores, isso acontece. Acontece com o material radioativo, tá? Na medicina nuclear. Pode ocorrer, não que aconteça corriqueiramente, mas pode. Conheça o funcionamento dos equipamentos antes de operá-los. Então, assim, regra básica, né? Entenda do equipamento que você vai manusear, seja ele um microscópio no laboratório, seja ele um aparelho de radiologia dentro do contexto de imagem. Entenda, porque todo equipamento ele tem um manual, tá? Então, é assim, é importante que a gente tenha conhecimento, pelo menos do básico, das principais funções que aquele equipamento nos possibilita. Lubrifique os tubos de vidro, termômetros, etc., antes de inseri-los em rolhas ou mangueiras. Conheça as propriedades tóxicas das substâncias químicas antes de empregá-las pela primeira vez no laboratório. Prenda à parede com correntes ou cintas os cilindros de gases empregados no laboratório. Isso é uma norma de segurança também bem própria deles. Certifique-se da correta montagem da aparelhagem antes de iniciar um experimento. Informe sempre seus colegas quando for efetuar uma experiência potencialmente perigosa. Isso vale também para o nosso contexto, como eu falei já, da medicina nuclear, né? Se você vai fazer um manuseio de um material radioativo mais pesado, né, que todo o contexto daquela área que você trabalha esteja ciente disso. Todo mundo tem que estar afinado para um possível acidente. Mantenha uma lista atualizada de telefones de emergência, uma cópia destes pode ser obtida no setor de Xerox. Informe-se sobre os tipos e usos de extintores de incêndio, bem como a localização dos mesmos. Onde é que estão? Está no corredor? Está na sala do lado? Está dentro da sala? Onde é que estão esses materiais, né, para um possível acidente? Acondicione em recipientes separados o lixo comum e os vidros quebrados e outros materiais perfuro-cortantes, que a gente já teve uma aula sobre isso, né? Sobre a caixinha, aquela amarelinha dos perfuro-cortantes, né? Onde tudo que possibilite corte, né? Ou perfuração, né? Que tem a lâmina, que tem a agulha, né? Vai dentro daquela caixinha, inclusive os vidros. Tá? Se houver alguma quebra de vidro, alguma coisa assim, né, por um acidente dentro da sala, é lá que tem que ir. Ela é própria para isso, perfuro cortante. Siga as instruções do laboratório para descartar substâncias químicas, agentes biológicos, radioativos, resíduos e o lixo. Informe-se dos procedimentos junto às comissões pertinentes. Quais são essas comissões pertinentes? Aquilo que eu estava falando para vocês. A CIPA, o pessoal da segurança do trabalho, são pessoas que têm a competência de nos orientar em caso de dúvida, de algum descarte de material ou de alguma manipulação, onde eu vou pegar, onde eu vou deixar esse material que eu vou usar. Então, essas são as pessoas mais próprias para nos orientar, tá? Então, sempre pensando nisso, tá? Sempre buscar a informação de quem é, onde fica, como é que eu faço para me comunicar corretamente com essas pessoas, tá? Frascos vazios de solventes e reagentes devem ser limpos e enviados à caçamba de vidros para descarte, se houver uma caçamba de vidros, né? Então, a gente tem que estar informado do nosso contexto. Cada laboratório deve se encarregar deste serviço, não podendo qualquer frasco ficar do lado de fora do laboratório. Se tiver cabelos longos, leve-os presos ao realizar qualquer experiência no laboratório. E aí vale para a radiologia também, tá? Por quê? Porque o nosso cabelo,
né? Ele é, seja ele curto ou longo, ele é uma porta para a impregnação, para a aquisição, para acomodação de alguns micro-organismos, né? Então, procurar, gente, sempre quando estiver dentro do hospital, ou às vezes mesmo, dependendo do contexto de paciente que você trabalha numa clínica particular, você procurar usar a toquinha. Não é bonito? Não, não é bonito, mas você está se protegendo e protegendo a sua família quando chegar em casa. Tá? Então, a gente tem que pensar nesse contexto. Às vezes, você sai dali, não usou a touquinha, impregnou alguma coisa, você pegou um ônibus, você foi para o shopping depois do trabalho. Então, você é um vetor de transmissão, né? Então, a gente tem que pensar nisso, tá? Agora, se a gente usa a touquinha, aquele micro-organismo vai ficar ali e quando eu fizer a retirada dele, ele vai ficar lá no lixinho. Tá? Então, a gente tem que tomar essa consciência, né? Não é porque se achou que se deve usar a touca, ela tem um porquê, né? Principalmente para quem tem cabelo grande, que nem a gente, mulher, né? Mas não é só mulher. Não é porque você é homem e usa cabelo curtinho que o seu cabelo também não vai ter micro-organismos. E a gente sabe que é uma porta, né? Verifique ao encerrar suas atividades se não forem esquecidos aparelhos ligados, bombas, motores, mantas, chapas, etc. E reagentes ou resíduos em condições de risco. Comunique qualquer acidente, por menor que seja o responsável do local, tá? Sempre, sempre, sempre. Uma boa comunicação é fundamental, pessoal. Tá na dúvida? Vai lá e pergunta. Não tem por que não perguntar. Manuseio do material de vidro. Em relação aos materiais em vidro, devem ser observadas a sua forma de lavagem, a quebra vítrea, o seu aquecimento e o seu manuseio de forma geral. É imprescindível que todo material de vidro que tenha sido usado seja lavado imediatamente. Não se pode reaproveitar um recipiente sem antes lavá-lo, mesmo que ele venha a conter a mesma substância. Quanto à quebra, deve ser observado o cuidado no manuseio de materiais em vidro, visto que, normalmente, são equipamentos de alto custo, muitas vezes importados. Além disso, a quebra vítrea pode causar lesões tais como cortes. Uma das formas de minimizar as quebras é forrar o balcão e as pias do laboratório com lâminas de borracha. Então, isso é muito direcionado realmente para o pessoal do laboratório, porque essas pipetas que a gente estava falando, que normalmente são de vidro, né, são caras, extremamente caras, e são um material muito fácil de quebrar, né, então eles têm que ter maior cuidado nesse manuseio. E como eles usam muito, né, e eles precisam fazer a lavagem desses equipamentos, secar e tudo mais, né, existe muita quebra realmente, né, nesse manuseio. Então, eles têm um protocolo, né, e orientações bem específicas para isso, né, pedindo para que o pessoal tome cuidado, né, tanto no manuseio, para que não reutilize esses equipamentos, né, em outro tipo de material, né, ou mesmo no mesmo material, como eles dizem aqui, né. Então, quem trabalha em laboratório, realmente tem que ter muita atenção, tem que ser extremamente organizado, disciplinado, porque eles têm normas de segurança muito rígidas, muito rígidas, e precisa, tanto para o contexto de coletivo de quem está dentro daquele laboratório, quanto para a pessoa que está fazendo o trabalho em si. E um bom trabalho deles lá, né, repercute no nosso, porque é como a gente estava falando, né, essa questão da biossegurança, ela é muito importante. E nesse contexto de pandemia, eu vi ela de uma forma muito mais relevante, muito mais importante. Por quê? Porque
A gente sabe que tem muitos laboratórios dentro do contexto hospitalar e nem todos seguem um padrão rigoroso de segurança. E aí a gente vê o quanto, a gente só está tendo um apanhado, né, de como é que é o trabalho dentro desse setor. Agora, o trabalho bem feito ou não deles repercute no nosso, porque um hemograma mal feito, ele dá um falso positivo ou um falso negativo, né? Então, nem todos os laboratórios são confiáveis, infelizmente, porque lá dentro existem o quê? Seres humanos trabalhando. Seres humanos são suscetíveis a erros, então pode acontecer, mesmo sem intenção, né? Mas, assim, quem trabalha em laboratório, eu acho que tem que ter, assim, um senso de organização e disciplina muito grande, muito maior do que o nosso, por exemplo, né? Apesar da gente saber, eu bater sempre nessa tecla com vocês, que esse senso de disciplina, de organização, de responsabilidade tem que ser bem disseminado, bem inserido no contexto de trabalho da gente, não é o que a gente normalmente encontra, né? Mas que a gente tenha a noção de que, o quanto isso é importante, né? Num contexto geral. E no laboratório, fundamental isso, né? Quantas vezes a gente vê os erros aí de laudo, né? Laboratoriais. Mas é isso aí, né? Aí, para a gente ter uma noção de que tipo de laboratório a gente está trabalhando, né? Porque a gente tendo uma informação mais orientada, a gente tendo uma base de informação melhor, a gente consegue contextualizar, né? Se tal ou tal laboratório usa procedimentos de segurança, né? Será que eles estão usando mesmo, né? Não tem, né? Fazem a lá vão ter? Normalmente não é assim, né? E aí, deixa eu ver aqui, ó. Aí a gente termina nossos slides aqui. Aí, agora nós vamos dar início à nossa contextualização sobre a NR32. Está aqui ela, meu povo. Deixa eu só dar 2 minutinhos que eu preciso ir ao toalete para a gente continuar a nossa gravação. Deixa eu só tirar aqui. Bom, pessoal, continuando. Agora a gente vai dar sequência ao estudo da NR32 que eu estava falando para vocês. Ela é, como eu falei, uma norma regulatória e dispõe sobre o quê? Fala sobre o quê? Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde, como está aí, ó. Ela é uma lei que vem em consequência dessa portaria do Ministério do Trabalho, né, de 2005, e ela vem se aprimorando, tá? Então, é bom sempre, uma vez ao ano, de vez em quando, dar uma olhadinha se teve alguma inclusão de alguma coisa ou exclusão de alguma coisa,
porque lei está sempre se atualizando, ela nunca é estática, né? E aí, qual é o objetivo dessa norma regulatória? Qual é o que ela abrange? Vamos ler aqui. Essa norma regulamentadora, que é a ANR, né, tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores do serviço de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde no geral. Então, aquilo que eu estava falando para vocês, ela veio num contexto mais amplo. E como ela inclui as radiações ionizantes, e a gente vai ver ali, que é um capítulo bem extenso, eu achei interessante porque ela já diz aqui, são medidas de proteção à segurança e saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, geral. E mesmo aqueles que estão inseridos ali, que às vezes, não porque você não é contratado do hospital, não porque você não tem um vínculo. Quem está no entorno, não interessa, tá? Então, isso eu achei foi o que eu acho de positivo nessa norma, nessa NR 32, né? Para fins de aplicação desta norma, entende-se por serviços de saúde qualquer edificação destinada à prestação de assistência à saúde da população e todas as ações de promoção e recuperação, assistência, pesquisa e ensino em saúde em qualquer nível de complexidade. Então, o posto de saúde, ele tem que estar seguindo a NR 32. Porque como não era, antigamente, não, é um posto de saúde. A posto de saúde tem uma definição de assistência à saúde diferente. Então, não tinha nada de norteador nesse sentido. Agora, a NR 32, ela vem abrangendo tudo isso, entendeu? Eles definem isso. O que se entende por serviços de saúde? Tudo. Clínica, hospital, posto de saúde, qualquer lugar, esses consultórios médicos, qualquer lugar que faça assistência, consultório médico também, mesmo ele sendo particular, tá? Porque já diz aqui, ó, em qualquer nível de complexidade, independente se é só assistencial, entendeu? Se faz ou não intervenção, não interessa. Assiste saúde, tem que seguir a NR 32, certo? E aí a norma começa a classificar riscos biológicos. Para fins de aplicação da norma, considera-se risco biológico a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos. Essa é a definição de risco biológico. Considera-se agentes biológicos ou micro-organismos geneticamente modificados ou não, as culturas de células, os parasitas, as toxinas e os prions. Eu fui atrás do que era prions. O que é prions? É um organismo que não tem, como é que se diz? O mecanismo dele é diferente, ele não é vírus e não é bactéria. Ele difere de vírus e bactéria. Ele não tem uma propriedade nucleica, se não me engano. Ácidos nucleicos da célula, ele não tem. Mas ele é agente nocivo. Tá? Ele é um micro-organismo que foi definido, que descobriram há pouco. Então, ele não é vírus nem bactéria, mas ele é um organismo biológico, de risco biológico. Isso quem define bem é a biologia e a genética, viu? Se vocês quiserem entrar mais a fundo, vale a pena também estudar, dar uma olhada nisso. Definição de célula, de molécula, de protozoário, de vírus, de fungo, de bactéria. É interessante. É uma área muito bacana de se estudar.
Então, assim, o que eles definem como agente biológico, né? Geneticamente modificado ou não, culturas de células, parasitas, toxinas ou esses primos. Parasitas entra aí o vírus, a bactéria, né? Entra dentro dos parasitas. Classificação dos agentes biológicos encontra-se no anexo 1. Então, tem um anexo classificando esses agentes biológicos, tá? Vamos continuar aqui, deixa eu botar mais para cima. Cadê? Encontra-se no anexo 1. Fala também do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, não só dos riscos biológicos, né, mas de riscos ambientais, a NR32 também versa, também fala. O PPRA, que é esse Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, além do previsto na NR9, porque daí tem uma norma reguladora também só para riscos ambientais, só para a área ambiental, tá? Que é essa NR9. Na fase de reconhecimento, deve conter identificação dos riscos biológicos mais prováveis em função da localização geográfica e das características dos serviços de saúde e seus setores, considerando fontes de exposição e reservatórios, via de transmissão e de entrada, transmissibilidade, patogenicidade, virulência do agente, estudos epidemiológicos e dados estatísticos, outras formas científicas, e aí eles dão uma amplitude maior para o contexto da ciência poder inserir coisas a mais na norma, né? Avaliação do local de trabalho do trabalhador, considerando, afinal... Vou dar um exemplo desse negócio do riscos ambientais. Aqui no Ceará, a gente tem, eu acho que alguns já ouviram falar de uma reserva de urânio que tem em Santa Quitéria. Tem uma boa quantidade de urânio, né, no solo de Santa Quitéria, que tem uma previsão de ser explorado. Vai gerar muito trabalho, vai gerar um desenvolvimento na área uranífera do Brasil, né? Só que, como é um material potencialmente radioativo, né? Ele tem uma certa atividade radiativa? Tem. Só que como ele está no solo, a atividade dele, naquela área ali, tem áreas que têm uma atividade maior, mas naquela área ali é considerável. E aí, existe um projeto para ser implementado, uma usina mineradora de urânio, Santa Quitéria, há muitos anos. Inclusive, foi o assunto da minha tese de radioproteção. Foi exatamente o urânio. E aí, o que acontece? Desde 1970 e alguma coisa, essa mineradora está para ser instalada em Santa Quitéria. Mas, em função dos potenciais riscos à saúde da população, isso ainda não andou. Porque ainda se tem muitos estudos controversos, né? E aí tem mais a desinformação, né? E a cultura, né? De crenças, né? De toda uma população inserida naquele contexto. Então, isso não anda. Saiu uma lei ano passado que talvez ajude um pouquinho, porque o IBAMA ainda não autorizou a instalação dessa mineradora em relação a exatamente esses riscos prováveis nocivos à saúde das pessoas, né? Então, assim, enquanto não houver um consenso de que existe uma certa segurança, não vai sair essa mineradora. Já se andou, de uns 2 anos para cá, já se andou um pouquinho nesse quesito, né, em função dos estudos científicos, né, das pesquisas que estão vindo de fora, dos pesquisadores aqui do Brasil, dessa área uranífera, né, de mineração. Então, assim, já se deu, nesses últimos 2 anos, deu uma
uma andada, porque ficou estagnado por muitos e muitos anos, né, esse estudo. E, economicamente falando, vai ser maravilhoso para o Ceará e para o Brasil, automaticamente também. Mas o detalhe é que, às vezes, se pega muito esse viés do econômico, né, e se esquece o viés da proteção à saúde, né? E é o que essa norma regulamentadora, ela vem... Essa é um mecanismo que eles usaram, né, para continuar barrando a mineradora, a instalação da mineradora, né? E eu acho que tem que ser uma coisa muito responsável, realmente, né? Porque a gente sabe que, num contexto, não é só Brasil, mundial, né? Às vezes, não se dá importância, né, à saúde da população no geral para se ter retorno financeiro, né? E é o que a gente não quer aqui no Brasil, né? Então, assim, talvez avance um pouquinho mais, porque, assim, tem muita gente competente, muito estudioso, muito cientista bom envolvido nisso. Talvez isso tenha realmente uma eficácia. Eu espero que realmente tenha, né? Porque vai ser maravilhoso para a gente, num contexto de cidadão, né? Principalmente aqui do Ceará. Então, essa norma também vem ficar acoplada com a NR9, que é só sobre o meio ambiente, né? Mas ela também versa. E aí ela tem aqui, fala desse programa, ó, deve ser reavaliado uma vez ao ano, e sempre que se produz uma mudança nas condições de trabalho, que possa alterar as disposições dos agentes biológicos, quando a análise dos acidentes e incidentes assim o determinar, quando houver o acidente, tem que ser instalado uma investigação bem a fundo. Aí aqui fala também, de novo, sobre esse programa ambiental. Esse documento deve estar disponível para todos os trabalhadores, né? Não pode ser uma coisa assim, engavetada. Tem que ter acesso. E aqui entrou também essa NR32, foi onde trouxe o controle médico de saúde ocupacional, o ASO, né? Que a gente vê tanto falar hoje. É a NR32 que veio trazer o ASO, porque antigamente a gente não tinha o ASO, né? Então, o que dispõe, né, sobre esse programa de controle de saúde ocupacional, né? Ele está previsto, né, nessa outra norma 7 aqui, né? Observando o disposto no inciso 1 do item tal, deve contemplar o que venha a ter, né? O reconhecimento e avaliação dos riscos biológicos, a localização das áreas de risco, nananã. E aí vai versando, né? Deixa eu ver onde é que eu quero chegar, que é o que mais nos interessa. Porque lei, gente, lei é complicado, porque lei é pesado, é maçante, né, de ser estudado. Mas é importante que a gente vá pegando esse hábito aos pouquinhos, porque precisamos, senão a gente não adianta. O que é aqui, ó? Adotados para diagnóstico, acompanhamento, prevenção de socorro, conversão de doenças. Aqui versa um pouquinho de alguns procedimentos a nível de investigação. Eu quero achar aqui programa ambiental. Aqui fala de riscos com respectivos micro-organismos biológicos, né? Material biológico. Ela é só 40 páginas, né? Então, para vocês terem ideia. E aqui versa os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas atividades após a avaliação médica obrigatória com emissão de documento de liberação para o trabalho. Isso quando ele está nesse contexto ambiental que a gente estava falando, exposto a algum tipo de risco biológico, né?
E aqui diz os deveres do empregador, né? O que ele tem que dispor para esse trabalhador. Todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada em condições de conforto. Não é só adequada, mas tem que ser uma coisa confortável, né? Porque às vezes a gente sabe que fica 12, 24 horas dentro do trabalho, né? Também fala das nossas responsabilidades, os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com equipamentos de proteção individual ou vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. Jaleco, né? NR32 já versa sobre isso, porque o jaleco ele é importante, né, no nosso contexto de trabalho, porque ele é uma vestimenta própria para aquele tipo de ambiente de trabalho. Então, ele não é para estar saindo na esquina, indo para almoçar, para o almoço com ele, voltar. Porque você está levando e trazendo micro-organismos fora daquele contexto, né? Então, às vezes a gente vê muito nitidamente que isso não é levado tão a sério, né? Isso tem que ser, o que a gente já comentou, né? Tem que haver uma fiscalização e um rigor nessa cultura de segurança, né, para que ela possa ser amplamente disseminada, né, e efetiva, né, como é o propósito dela, né, ter uma eficácia real, né, e a partir desse momento ela vai também ter um resultado muito maior, né, na proteção. Aí aqui também sobre os deveres do empregador, a higienização, como deve ser feita, equipamentos de proteção individual, como eles devem ser descartáveis ou não, o empregador deve, capacitação, o empregador deve assegurar a capacitação aos trabalhadores antes do início das atividades e de forma continuada, devendo ser ministrada. Então, e é isso que a gente não vê, né, gente? Está aqui na lei, né? Está aqui na norma. O empregador deve assegurar a capacitação aos trabalhadores antes do início das atividades e de forma continuada, atualizando esse profissional, devendo ser ministrada. Aí versa aqui, né, sobre durante a jornada de trabalho, né? Sempre que ocorra uma mudança de condições, por profissionais de saúde familiarizados com os riscos inerentes aos agentes biológicos, né? Então, a NR32, ela é muito completa, eu achei, pelo menos, né? Acho que, claro, deve ter um ponto ou outro que eu, como não especialista, né, em muitas áreas, não domino, mas deve ter alguma. Mas, assim, eu achei ela muito abrangente, muito bem elaborada. A capacitação deve ser adaptada à evolução do conhecimento, à identificação de novos riscos e deve incluir. Aí ele vai versando aqui de tudo, né? Aí fala em normas e procedimentos de higiene, muita coisa, todas as normativas a serem adotadas pelos trabalhadores, no caso de ocorrência de acidentes e incidentes, e aí vai. E aí vai. Os trabalhadores devem comunicar imediatamente todo acidente ou incidente com possível exposição a agentes biológicos ao responsável pelo local de trabalho e, quando houver, ao Serviço de Segurança e Saúde do Trabalho e à CIPA. Isso é a obrigação da gente, tá? Aí aqui deveres também, colchões, colchonetes, fala de tudo, ó. Revestimento não pode apresentar furos, rasos, sulcos ou reentrâncias. Fala assim até de agulhas, né? Fala da vacinação dos trabalhadores também. Aqui, principalmente, eu achei bem interessante, porque aqui, ó, todo trabalhador de serviço de saúde deve ser fornecido gratuitamente programas de imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO, que é o Programa de Medicina de Segurança Ocupacional, né? Sempre que houver vacinas eficazes contra outros agentes biológicos a que os trabalhadores estão ou poderão estar expostos, o empregador deve fornecê-las gratuitamente.
Vamos trazer isso para o nosso contexto de hoje, a nossa epidemia. Nossa pandemia que estamos hoje. Quando a vacina da Covid, Deus quiser, tomara que seja logo, né? Ela estiver no mercado e sendo comprovada sua eficiência, sua eficácia, todo local de saúde vai ter, sim, que disponibilizá-la para o profissional dele. E isso vai ter um grande custo, né, para as instituições. Então, assim, mas está aqui. É um direito do trabalhador. Está previsto na lei, né? Então, assim, será que isso vai ser efetivo? A gente não sabe, mas esperamos que sim, né? Porque está na lei, está descrito na lei, nessa norma regulatória. A vacinação deve obedecer às recomendações do Ministério da Saúde. Sempre, sempre. O empregador deve assegurar que os trabalhadores sejam informados das vantagens e dos efeitos colaterais, assim como dos riscos a que estão expostos por falta ou recusa de vacinação, porque você pode se recusar, viu? Pode. Devendo, nestes casos, guardar documento comprobatório e mantê-lo disponível à inspeção do trabalho. Por quê? Porque se o Ministério do Trabalho chega na instituição e aí ele chega lá, ele pede um monte de documento, inclusive, no caso da instituição de saúde, o relatório de vacinação dos colaboradores daquela instituição. Se tiver lá meia dúzia que não quiseram tomar a vacina da hepatite B, por exemplo, né, tem que estar anexado a esse relatório um documento assinado por esse funcionário, onde ele se diz que se recusou a tomar a vacina. Aí é motivo dele. Mas, se ele vier adquirir hepatite B, ele não tem como buscar indenização judicial dessa instituição, porque ela tem um comprovante assinado por ele, datado, né, guardadinho lá, dizendo que ele não tomou a vacina de hepatite B por responsabilidade própria dele. A instituição disponibilizou a ele, mas ele não quis se imunizar, e é um direito que ele tem. Mas também ele vai ter que arcar com as consequências de que, se ele se infectar com hepatite B, não interessa se foi dentro ou fora da instituição, se foi dentro da instituição, porque ele também tem mecanismos de proteção, ele tem os EPIs. Alguma coisa aconteceu, ou um acidente, ou um mau uso dos EPIs proporcionou com que ele se contaminasse. E como ele não tinha a vacinação, né, o organismo não estava provido, né, de uma imunização, ele se contaminou, o problema é dele, só dele. A instituição não tem nada com isso e não arca com nada, tá? Então, assim, estou usando a hepatite B, né, que é uma coisa bem recorrente. A vacinação deve ser registrada no prontuário clínico individual do trabalhador, previsto nessa ANR. Essa ANR, ela regulamenta outros processos, então é tudo meio que um acoplado ao outro, tá? E agora, isso a gente estava falando dos riscos biológicos, né? Riscos químicos, vamos ver. Deve ser mantida a rotulagem dos fabricantes na embalagem original dos produtos químicos utilizados em serviços de saúde. Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado de forma legível, por etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase, data de validade,
Nome de responsável pela manipulação ou fracionamento. E aí ele começa a versar. E aí traz de novo o programa de prevenção de riscos ambientais. Por quê? Porque são materiais químicos que podem entrar em contato com o meio ambiente e trazer prejuízos à saúde, seja da população ou do trabalhador em si. Aí tem todo o programa, todo um contexto, né, dos produtos químicos, né, medidas de proteção, né, local que deve dispor no mínimo para acondicionamento, né, desses produtos químicos. E aí tem outras normas regulatórias, ó, que dispõem sobre espaço físico, como é que deve ser, tamanho, localização adequada dentro do contexto hospitalar. Se não for contexto hospitalar, de uma clínica particular ou de um consultório, né? Então, dispõe sobre isso. Transporte de químicos, produtos inflamáveis, que são químicos, né, também. E aí fala, ó, dos gases medicinais, tudo mais. É bem medicamentos e das drogas de risco, né, como devem ser feito o manuseio, a estocagem, né, desses medicamentos, dessas drogas, do cuidado, dos quimioterápicos. Aqui eu acho interessante, aqui dos quimioterápicos e antineoplásicos, eles definem que quimioterápicos antineoplásicos somente devem ser preparados em área exclusiva e com acesso restrito a profissionais diretamente envolvidos. A área deve dispor de no mínimo de, aí versa aqui, vestimenta e tudo mais, né? Vestiário. Porque esse aqui, a gente sabe que quimioterápicos, às vezes, eles podem ser via material radioativo também. A quimioterapia com iodo radioativo, ele é um quimioterápico, né? Mas é administrado com radiação, né? Ele tem uma propriedade ativa de radiação. Então, tem todo um contexto só para essa área, tá? Mas eu quero achar. Ó, nós já estamos na página 8 já, né? E aí tem muita coisa, muita coisa. Quimioterápicos, ó. Bem amplo, bem amplo. Fala de novo, ó, de procedimentos operacionais em caso de ocorrência de acidentes ambientais ou pessoais. Capacitação, que esses trabalhadores devem receber capacitação inicial e continuada. Sempre, sempre. E aqui começa o que eu queria mostrar mais efetivamente para a gente contextualizar sobre radiações ionizantes. E aí eu vi muita coisa que saiu, que eles pegaram da portaria 453 e colocaram na NR 32. E aí a gente vai falar disso. Porque a radiação ionizante, ela é um risco à saúde, a gente sabe disso. E aí o que eles trazem aqui? O atendimento das exigências desta norma com relação a radiações ionizantes não desobriga o empregador de observar as disposições estabelecidas pelas normas específicas da Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNEM. A CNEM, ela tem a base dessa norma, a base da portaria, a base da RDC 330 é de onde? É de uma norma regulatória da CNEM, que se diz que ela tem a intitulação de radioproteção, normas de radioproteção. É a NR 3.01. Ela é a mãe de toda a radioproteção. É ela que versa, que dá a base de tudo para a radioproteção que nós temos hoje,
no nosso contexto de lei. E essa aqui vai buscar nela também, ó, Comissão Nacional de Energia Nuclear e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e do Ministério da Saúde. Só que a Vigilância Sanitária e o Ministério da Saúde vão buscar na CNEM um embasamento para fazerem as suas normas, tá? As suas regras. Então, a CNEM é a base de tudo, para esse direcionamento, tanto da Anvisa quanto do Ministério da Saúde, tá? É obrigatório manter o local de trabalho à disposição da Inspeção de Trabalho e Plano de Proteção de Radiologia, PPR, aprovado pela CNEM, e para o serviço de radiodiagnóstico, aprovado pela Anvisa. Então, quando eu tenho atividade nuclear, radiação, onde eu tenho radioisótopos, né, atividade que eu não vou lá e desligo a chave, parou a radiação, quem regulamenta é a CNEM. Quando eu tenho radiodiagnóstico, onde eu tenho maquinário que produz radiação ionizante, que eu ligo a chave lá e ele produz, eu desligo, ele parou, quem regula é a Anvisa, tá? E aí, tanto o radiodiagnóstico quanto a radiação nuclear, ela tem que ter um plano de proteção radiológica. Todo serviço tem que ter um plano de proteção radiológica. E esse plano, gente, ele é extenso, ele é meticuloso, ele é muito importante, tá? E aí, aqui dispõe sobre esse plano, como ele deve ser, o que ele deve informar. Está dentro do prazo de vigência, porque ele tem um prazo, que ele tem que ser refeito, ele foi feito hoje, ele tem um prazo. Identificar o profissional responsável e seu substituto eventual como membro efetivo da equipe de trabalho do serviço. Então, tem que ter responsáveis técnicos. Fazer parte do PPRA, que é ambiental, né, o programa ambiental do estabelecimento, porque ele está num contexto de ambiente. Ser considerado na elaboração e implementação das normas de prevenção e de segurança ocupacional de saúde do trabalhador, ser apresentado na CIPA, a CIPA tem que ter conhecimento dele, a Unidade de Saúde Ocupacional do Trabalhador tem que ter conhecimento dele. O trabalhador que realiza atividades em áreas onde existam fontes de radiações ionizantes deve, e aí discursa, sobre nosso compromisso, o que a gente deve fazer, e aí vem. Permanecer nessas áreas o menor tempo possível para a realização do procedimento, ter conhecimento dos riscos radiológicos associados ao seu trabalho, estar capacitado inicialmente e de forma continuada em proteção radiológica, usar os EPIs adequados para a minimização dos riscos, estar sob monitoração individual de dose de radiação nos casos em que a exposição seja ocupacional, dosímetro, e aí versa mais ainda, que é o que a portaria tinha. Toda trabalhadora com gravidez confirmada deve ser afastada das atividades com radiações ionizantes, devendo ser remanejada para atividade compatível com o seu nível de formação. Isso quem já trazia era a portaria 453. Como a portaria vai sair, eles trouxeram para a NR 32. Toda instalação radiativa deve dispor de monitoração individual e diárias. Os dosímetros individuais devem ser obtidos, calibrados e avaliados exclusivamente em laboratórios de monitoração individual acreditados pela CNEM. Não é toda empresa que pode fazer a leitura do nosso dosímetro. Esse dosímetro, ele é lido mensalmente. Eu acho que até falei sim na última aula sobre o dosímetro. Ele é considerado um EPI, mas não no quesito de proteção. Ele não é
um acessório, um instrumento de proteção para o meu organismo, para o meu corpo. Ele faz parte de um conjunto de normas e acessórios, né, para aplicação das normas de segurança dentro da radiologia. Mas ele não é um EPI efetivo. Ele é um medidor de radiação, onde ele me dá a quantidade de radiação que eu fui exposta por determinado período, no caso, mensal. E aí, uma vez por mês, esse medidor, eu vou entregar ele para o meu responsável do meu setor. Esse responsável vai juntar, agrupar, pegar todos os medidores, todos os dosímetros da equipe dele e vai enviar para uma determinada empresa que é vinculada à CENEM. A CENEM atestou que eles têm pessoal competente, pessoal especialista, equipamentos próprios para medir esses dosímetros, para quantificar esses equipamentos que eles têm lá. São próprios para quantificar a radiação que está contida em cada dosímetro daqueles trabalhadores. Que aquele equipamento e o profissional que vai fazer o manuseio daquele equipamento de leitura do meu dosímetro é uma pessoa com competência, especialista naquilo, que vai me dar um resultado eficaz, concreto, absoluto, verdadeiro, tá? Então, não é qualquer empresa que lê. A monitoração individual externa de corpo inteiro ou de extremidades deve ser feita através de dosimetria com periodicidade mensal e levando-se em conta a natureza e a intensidade das exposições normais e potenciais previstas. Na ocorrência ou suspeita de exposição acidental, os dosímetros devem ser encaminhados para a leitura no prazo máximo de 24 horas. Então, se eu estou trabalhando num serviço e eu, porventura, acredito que fui exposta a uma demasiada quantidade de radiação ionizante, além do que o meu conhecimento sabe que é perigoso, então eu vou avisar, vou acionar o meu responsável técnico e o meu dosímetro vai para análise o mais rapidamente possível, para ver o quanto eu fui exposta. Para que, se eu fui exposta realmente a uma quantidade muito grande de radiação, para que as medidas de minimização disso possam acontecer. Mas, para isso, eu preciso saber a quantidade de dose que eu fui exposta, tá? Após a ocorrência ou suspeita de exposição acidental, as fontes seladas devem ser adotados procedimentos adicionais de monitoração individual, avaliação clínica e a realização de exames complementares, incluindo a dosimetria citogenética a critério médico. O que é? Isso acontece aonde, gente? Principalmente na medicina nuclear, onde você trabalha com material radioativo, manipulando esse material radioativo. E pode acontecer realmente acidentes graves. E aí, por isso que se faz esse envio desse dosímetro o mais rapidamente possível. E essa dosimetria citogenética é uma dosimetria que vai fazer uma dosagem de células mesmo do nosso corpo. O quanto ele é um exame bem específico para saber o quanto as células do nosso organismo foram atingidas
né? E até que limiar foram atingidas, né? E em cima disso, o médico vai poder fazer uma programação de tratamento para esse organismo. Após a ocorrência ou suspeita de acidente com fontes não seladas, sujeitas à exposição externa ou com contaminação interna, devem ser adotados procedimentos adicionais de monitoração individual, avaliação clínica e a realização de exames complementares, incluindo a dosimetria citogenética, a análise em vivo e in vitro, a critério do médico. Aí é o médico que vai decidir isso, tá? Isso tudo se conduz muito dentro da medicina nuclear, viu? Da radioterapia, tá? Então, isso é muito importante que a gente se atente, saiba desses pormenores, porque é a nossa área, é a nossa competência, mesmo não estando atuando nessa área. Deve ser elaborado e implementado um programa de monitoração periódica de áreas constantes no plano de proteção radiológica, para todas as áreas da instalação radioativa. Cabe ao empregador várias coisas, várias, e aí ele vem pontuando. E tudo que já estava incluso na portaria 453. Ela foi desmembrada, na minha opinião. E aí vem aqui, ó. Cada trabalhador da instalação radioativa deve ter um registro individual atualizado, o qual deve ser reservado por 30 anos após o término de sua ocupação, contendo as seguintes informações, e aí versa. Isso aqui já estava também na portaria 453, tá? Eles trouxeram da portaria 453. O registro individual dos trabalhadores deve ser mantido no local de trabalho e à disposição da inspeção de trabalho. O prontuário clínico individual, que a gente já viu que tem nessa NR7, é todo um protocolo, né, bem detalhado. Toda instalação radioativa deve possuir um serviço de proteção radiológica. Então, todo mundo que mexe com medicina nuclear, com radioterapia, né, ela tem que ter um serviço de proteção radiológica. Normalmente, em radioterapia, esse serviço ele é executado, e na medicina nuclear também, normalmente, pelo um físico médico ou pelo um radiologista, né? Mas agora está se abrangendo mais que os tecnólogos estão entrando nessa vertente, né? Deixa eu ver aqui. O que mais que nos importa? O serviço de proteção radiológica deve estar localizado no mesmo ambiente da instalação radioativa e serem garantidas as condições de trabalho compatíveis com as atividades envolvidas, observando as normas da CNEM e da Anvisa. Então, aquilo que a gente estava falando, é obrigatório ter um serviço de proteção radiológica pela norma NR 32, né? Infelizmente, ainda não estamos vendo isso com eficácia na execução. E aí versa, né, sobre o que esse serviço de proteção tem que ter especificamente, né? Aí o serviço ele tem que ter ele tem que estar, né, o supervisor de radioproteção tem que estar subordinado ao titular da instalação radioativa, que normalmente é um físico, né, um especialista em radiologia. E aí vem, ó. Esse detalhe aqui, ó, esse item aqui, ó, 32.4.10, é uma coisa que até na minha especialização foi uma coisa assim de uma longa discussão sobre isso, né? Que a grande maioria dos médicos, principalmente os médicos do trabalho, eles conhecem muito pouco sobre os efeitos biológicos das radiações ionizantes. E essa norma, ela vem mais uma vez cutucar isso, né? Reiterar, chamar a atenção da gente. Porque o que diz aqui, ó, o médico coordenador daquele programa, né,
de saúde ocupacional, ou o encarregado pelos exames médicos previstos na NR07 deve estar familiarizado com os efeitos e as terapêuticas associadas à exposição decorrente das atividades de rotina ou de acidentes com radiações ionizantes. E não são todos que sabem, né? Então, assim, bem interessante isso. Aí fala aqui das áreas da instalação radiativa, né? Controle de acesso, como deve ser. E aí ele começa a versar. E aí ele vai para o serviço de medicina nuclear especificamente, porque aí é um material muito mais perigoso, né? E que precisa de especificações mais direcionadas e mais implementadas, e quem trabalha com, eu costumo brincar, né? Que eu amo a radiologia, né, como um todo, né? Amo o que eu faço, adoro estudar sobre a radiologia, sobre o contexto das radiações ionizantes e tudo mais, mas essa área, esse setor especificamente da radiologia, eu já não posso trabalhar, porque eu sou uma pessoa extremamente estabanada, né? Sem coordenação, muita coordenação motora. E aqui no serviço de medicina nuclear, precisa-se de um profissional, de uma pessoa, de um indivíduo com extremo rigor, com toque mesmo, né? Eu brinco que tem que ser com toque, mas é brincadeira da minha parte, tá, pessoal? Mas eu acho que quem tem toque, quem tem manias de organização e de disciplina, se dá muito bem na medicina nuclear. Muito bem. Muito, muito bem. Porque já não tem os nossos vícios, né, da grande maioria, que é a falta de cultura da segurança, das regras, seguir cronogramas, né, seguir os protocolos. Aqui você tem que ser muito rigoroso. Por quê? Porque senão você se degride, você se coloca muito em risco, né? Porque você faz manuseio e manipulação de material radioativo diretamente. Então, assim, a cultura de segurança aqui tem que ser extrema e muito rigorosa, porque senão, além de se contaminar, né, e se agredir, você pode disseminar isso para os colegas e até para o paciente, né? Então, eu costumo brincar que a medicina nuclear não é a minha praia. Eu estudo ela, eu gosto de estudar, né, os materiais, a interação do material com o organismo, né, e tudo mais. Mas, assim, para trabalhar, não é a minha praia. Porque você tem que ser muito... E eu brinco mesmo que tem que ser muito... usei a palavra agora há pouco, já fugiu. Coordenado, até em movimentos de corpo, entendeu? Para você não... Porque a pessoa mais estabanada, ela não tem muita coordenação, né? E nesse contexto de trabalho, você tem que ser coordenado, né? E normalmente a pessoa bem coordenada corporalmente, né? Ela é normalmente uma pessoa mais regrada nos seus hábitos, né? Na sua conduta. Então, assim, é a pessoa certa para trabalhar com medicina nuclear, sem dúvida alguma, com certeza, não tem questionamento quanto a isso. E aí ela versa aqui, ó, sobre tudo, como é que tem que ser o ambiente, a instalação, sala de manipulação, tudo, gente, tem que ler isso aqui. Quem tiver já essa visão de querer atuar na medicina nuclear, tem que entender isso aqui, tá? Aí fala aqui, ó, quando faz, né, uso de administração de radiofármacos, né, nas instalações tipo iodo, por exemplo, né, radioativo, né, o iodo para tratamento com material radioativo, né, como é que tem que ser esse quarto e a administração, e aí depois já começa a falar do serviço de radioterapia, que já é mais a minha praia, que é onde eu gosto, né, onde eu já trabalhei e onde eu tenho um conhecimento básico
de como trabalha. E aí também traz muita coisa, mas eu acho que aqui deixou um pouquinho a desejar, no sentido que eu acho que a radioterapia ela tem que ser mais... Como é que eu vou dizer? Se bem que, como a gente está falando de uma norma, daqui a pouco vem, né, as suas complementares, né? E eu acho que ainda poderia ser melhorado, minha opinião, leiga, né, de lei. Mas, e aí começa a versar, porque dentro da radioterapia a gente tem a teleterapia, que é com os aceleradores lineares, né? E a gente tem a braquiterapia, que aí é um material radioativo em contato direto com o nosso organismo. É tudo radioterapia, mas são dois segmentos, duas execuções de radioterapia diferentes. A teleterapia, o material não entra em contato com o meu organismo. Na braquiterapia, o material radioativo entra em contato direto com o meu organismo. Essa é grosseiramente falando, é mais ou menos não, é isso. Só que tem suas peculiaridades. A braquiterapia, a gente tem gosto muito de falar sobre a braquiterapia e radioterapia, teleterapia, que é uma coisa que eu gosto de estudar, né? Onde eu já atuei, então, para mim é super bacana, né? Mas tem todas as suas peculiaridades. A braquiterapia, tanto do contexto de preparo de paciente, de planejamento de dose especificamente, de tipo de energia, enquanto que a teleterapia também. São duas coisas no mesmo contexto, radioterapia, os dois. Dentro da radioterapia eu tenho a braquiterapia e tenho a teleterapia, mas os dois fazem parte da radioterapia. E aí essa NR32 versa sobre o trabalho na radioterapia, da teleterapia e da braquiterapia. Tanto é que aqui diz, ó, serviço de braquiterapia, porque é material radioativo direto, é semente radioativa, aqui, na braquiterapia. E aí ela vem contextualizando, ó, manuseio de fonte, porque na braquiterapia eu tenho braquiterapia de alta e baixa dose, aliás, alta, média e baixa dose. Onde eu trabalhei, a gente só trabalhava com alta e baixa dose, né? Nós não tínhamos a média dose, mas aí vai depender do material que o serviço utiliza, para eu saber qual é o tipo de energia que eu estou trabalhando, se alta ou baixa dose de energia. E aí são produtos mesmo, eu falei, semente radioativa mesmo, que está ali, não tem como desligar o botãozinho e parou de emitir radiação ionizante. Não, não. Ela está ali direto, jogando energia para o meio, tá? Então, por isso, tem que se ter muito cuidado no manuseio e no trabalho com ela, na execução. Aí fala como deve ser, né? As salas, a disposição dessas instalações. Aí vem aqui a sala de raio-x, como ela deve ser, que eu acho que deveria tirar algumas coisas da portaria que eu acho que eram importantes, né? Mas quem sabe futuramente, né? Aí fala da câmara escura, as portas de acesso, da sinalização, tá? Na verdade, a NR32, a gente começou a aula falando aqui, né, que a portaria está saindo de circulação oficial, né, que ela não vai ser mais um documento oficial, mas muita coisa da portaria foi para a NR32, por isso ela está saindo de circulação, né? Mas eu acho que ainda dava para dar uma melhorada. Quem sabe futuramente a gente consegue, né, fazer emendas complementares para a NR32. E aí ela fala aqui de equipamento, ó, os equipamentos móveis, os fixos, como devem ser, sobre a fluoroscopia, serviço de radiodiagnóstico odontológico, também ele versa, porque a portaria também falava da radiologia odontológica, né? Então, já que está saindo a portaria, eles trouxeram para a NR32, né? Que mais que fala aqui?
transportes de material de resíduos, né? Aí começa aqui sobre todo... Deixa eu ver se fala aqui de... Aí aqui ele já vai com abrangência mais geral, né? De resíduos de cirurgia, né? De materiais biológicos mesmo. Eu só tô na 14, ó, gente. Transporte de resíduos e armazenamento externo de atender os seguintes. Aqui eu acho que ele não tá falando... Deixa eu ver aqui. Material... É porque assim... O descarte de material radioativo, especificamente, tem uma norma também da CENEM, que é onde regulamenta como deve ser feito. Tem uma norma regulamentatória só para transporte de material radioativo, né? E tem uma outra norma para descarte dos rejeitos radioativos também, tá? Então, assim, até quero ver se eu trago isso para vocês na próxima aula, na nossa próxima aula presencial, na aula de número, nós estamos na 9, na aula de número 10, presencial. Eu quero ver se eu dou uma palhinha dessas normas da CENEM para vocês terem uma ideia do que cada uma fala, né? E onde vocês têm acesso a esse material, né? Quando precisarem, porque não é sempre que a gente precisa, vai depender do contexto de trabalho onde a gente vai estar inserido, qual é a instituição, né? Qual o material que eu trabalho. Então, assim, mas é bom que nós, profissionais da área da radiologia, saibamos onde buscar informação correta e de verdade, né? Com base na lei, né? Então, a CENEM tem no seu site todas as normas regulatórias no contexto de radiação ionizante. O radiodiagnóstico em si, ele foi meio que separado, né? Já na época quando foi criada a portaria, e quem regulamentava era a portaria 453, que está saindo agora, como eu falei, de uso, mas ela foi feita embasada onde? Lá nas normas da CENEM. Mas ela pegou e adaptou para o radiodiagnóstico. Por quê? Porque no radiodiagnóstico a gente normalmente não tem fonte radioativa. A gente produz, a gente tem equipamentos que produzem a radiação ionizante. Diferente da medicina nuclear, onde eu tenho efetiva fonte, emitindo a toda hora energia de radiação ionizante, né, com o poder da radiação ionizante. Então, essa NR32, ela vem para substituir a portaria, né? E ela versa um pouco disso. Aí, quando você quer entrar mais no assunto sobre aquilo ali, sobre, por exemplo, rejeito de material radioativo, da bracterapia, da medicina nuclear, coisa e tal, você vai para onde? Se você tem alguma dúvida sobre algum tipo de material, você vai para o site da CENEM, para as normas da CENEM, que ela vai te dar mais clareza de informação. E uma clareza de informação baseada no que é correto, certo? Então, aqui começa, ó. Aqui, essa NR32, ela faz, é como eu falei para vocês, ela é um abrangente, ela é um geralzão do contexto de saúde. Aí ela vai abranger o biológico, o radioativo, o químico, tudo, né? E aí ela vai indo, ó, conforto para condições de conforto para por ocasião das refeições, ela fala até de refeitórios. Tudo sobre saúde. Lavanderias, limpeza e conservação, manutenção de máquinas e equipamentos, isso nos interessa muito. Gente, já estamos quase no nosso horário, deixa eu ver aqui, o que mais? A gente vai falar mais dessa NR32, viu? Muito mais, não se preocupem. E o interessante, disposições finais, e fala, porque assim, aqui na NR32 a gente viu NR9, NR7, é bom que a gente dê, quando tiver um tempinho, dê uma olhada sobre o que fala essas NR7, NR9, para que a gente tenha mais amplitude de visão de informação. Olha aqui o que fala, edificações de serviços de saúde devem atender os dispostos da RDC 50, então fala muita, vai puxando
né? Vai linkando, vai se conectando, né? Vai se entrelaçando com outras normativas, tá? E aí tem os anexos aqui, ó. Vamos abrir. E até a gente falou nesse anexo dessa ANR, a gente até já falou na nossa aula presencial sobre classificação de riscos, lembra? Classe de risco 3, 4, como é que eles definem isso, né? Ó, tabela de agentes biológicos. E tudo mais, ó. Já tô ficando sem voz. Ó, bactérias. Classificação do grupo dessas bactérias. E não é pouca, né? Olha o que é. Hoje, pessoal, eu só queria dar uma passeada nessa NR32 com vocês. Ó, fala sobre vírus, ó. Bem interessante. E como é pouco, né? Ó. Hepatite, ó. Muita coisa, muita coisa. Olha a quantidade. Olha só. Então, pessoal, aqui, essa nossa aula de hoje, ela é um passeio mais abrangente sobre a NR32, para a gente conhecer mais no geral. Ó, fungos, ó. Fungos. E aqui traz, quando a gente quiser um aprofundamento maior, ó, uma bibliografia bem interessante que eu gostei. E até vou dar uma, como é que eu vou dizer? Uma estudada quando tiver mais tempinho sobre isso, que é uma coisa que eu gosto bastante, né? Então, assim, é um norte para quando você tiver alguma dúvida de alguma coisa. Ó. Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, a sigla. Né? Aqui tem um glossário com as siglas principais, né, que a gente deve estar contextualizado, né? Ó, fontes não seladas, fontes de exposição, fonte de radiação, a fluoroscopia, exposição de rotina nas radiações ionizantes, né? E algumas instituições, o que é um material radioativo, o que é um micro-organismo. Então, hoje, realmente, é um passeio, ó, prions que eu estava falando para vocês, ó, partículas proteicas infecciosas que não possuem ácidos nucleicos, tá? É a definição de prions. Né? Então, programa de garantia de qualidade, o que é importante também na nossa área, radiação ionizante, radiofármaco, radionuclídeo, radioproteção, radioterapia, RDC, é muita coisa, é muita nomenclatura e é importante, ó, o símbolo traz até o nosso símbolo, né? O que é uma fonte não selada, o que é a fonte selada, teratogenicidade. Então, a gente vai terminando aqui, tá? E vai continuar falando e muito da norma reguladora 32, tá bom? Até mais.